Professor Brem, vamos falar um pouco de mapeamento de processo. Esse é um assunto até um pouco delicado para quem não é da área da auditoria interna. Como que eu começo o mapeamento de processo e por que eu devo mapear os processos? Perfeitamente. Essa é uma pergunta muito boa, muito pertinente com relação ao assunto auditoria interna. Um auditor, para exercer bem a sua função com objetividade, ele precisa conhecer processos. A responsabilidade pelo mapeamento de processos não é do auditor interno, é do gestor e de qualquer outra área, né? No órgão público, quem exerce essa função é o controle interno. Tá? Em outras empresas pode ser um órgão mesmo de controle interno ou de mapeamento de processos ou de desenvolvimento de projetos, algo assim, né? Agora, ele existe porque é a documentação do fluxo das operações, isso é mapeamento de processos, né? Então o gestor precisa ter isso de cor na cabeça, né? E o gestor e o auditor para poder auditar ele precisa conhecer o fluxo desses processos. Agora, se isso não existe na empresa, numa primeira auditoria, ele vai recomendar que se faça esse mapeamento do processo. Ou até, dependendo da ordem superior, ele vai ter que desenvolver isso no primeiro momento. Para poder auditar, ele vai ter que fazer os questionários, desenhar os fluxogramas, isso é mapeamento de processo, porque ele precisa conhecer os processos para auditar. Ele deveria estar descrito lá já na política de controle, teria que estar descrito todos os processos. Isso, quando ele vai avaliar o processo, o controle interno, uma das primeiras coisas que ele vai pedir é o mapeamento de processos. E a matriz de risco também, que eu acredito que seja a pergunta seguinte, o porquê da matriz de risco. Eu ia perguntar se essa era a função da auditoria interna, o senhor já falou que não. Não é função de construir a matriz. Trazendo para um âmbito de uma empresa menor, daí a gente pode considerar que a função da auditoria tem que ir atrás para verificar se existe o mapeamento. Se não existir, ele pode ser, pode auxiliar, colaborar na construção dessa matriz, tanto na construção da matriz como no mapeamento de processos. Tá? Isso é uma briga muito grande, viu, gente? Isso é importante comentar isso, porque muitas vezes as empresas entendem que isso é responsabilidade do auditor. Não é. É responsabilidade do gestor, não importa quem seja o gestor, né? Mas, em algumas situações... O gestor tem que saber qual que é o processo, qual ele gere. Ele é o dono do negócio. Existe até um nome que se dá dono do processo. Como sendo dono do processo, ele tem que conhecer detalhes. E é ele que pode mapear. Se a empresa não implantou a política de controle, daí não tem que falar em mapeamento. Daí ele tem que ir lá, escrever todos os processos. Começa do princípio. Definir, verificar se tem controle ou não tem. Começa do processo. Tem os objetivos. A empresa tem seus objetivos. Para ter objetivos, para que os objetivos sejam alcançados, tem que existir um controle, né? Então, o controle é formado do quê? De processos, né? Não é assim? Então, os processos financeiros, por exemplo, existem os controles, né? Então, eu preciso mapear como é que começa o pagamento de uma compra, por exemplo. Esse é um processo. Como é que eu mapeio isso? Quem faz, quem providencia, quem pede, quem paga. Recebe, quem paga, quem contabiliza, enfim. Esse é um processo. Eu devo mapear isso para que eu possa auditar. Testar e depois. que o gestor possa acompanhar isso diariamente.